Então, olha só, começando por essa primeira questão, que fala assim: uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Tá? Vamos construindo aqui à medida que a gente vai interpretando. Então, a pessoa sai de casa e ela anda 2 quarteirões para o norte. Então, eu vou representar aqui através de um vetor. Tá? Esse vetor aqui, então, está aqui vertical. E eu estou considerando, então, o norte, a parte aí que aponta para cima na tela. Aí ele dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste. Virando a seguir novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul. Tá? Então, peraí. Olha só, dá para aproveitar melhor o espaço aqui. Eu tenho a pessoa anda 2 quarteirões. Vou fazer uma divisão aqui representando esses 2 quarteirões para o norte. Então, nós teríamos aqui essa ideia do norte. Naturalmente, aqui embaixo seria o sul. Aí, o que nós temos? Ela vai dobrar à esquerda, dando mais 2 quarteirões para o oeste. Então, para a esquerda, 2 quarteirões. Então, aqui seria um quarteirão, aqui outro quarteirão. Aqui estou considerando como sendo o oeste. E daí o que acontece? Andando mais 2 quarteirões para o sul. Acho que eu pressionei muito forte a caneta e esse foi o problema. Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros, o deslocamento da pessoa é. Então, olha só, aqui no caso, nós temos a informação de que cada quarteirão vale 100 metros. Então, eu tenho 100 com 100, 200 metros. Aqui também, 200 metros e 200 metros. Observe que, então, aqui, esse foi o deslocamento que a pessoa fez. 200 norte, 200 oeste, 200, no caso, para o sul. E nesse caso aqui, observe que a resultante, pessoal, o que seria? A resultante, ela corresponde, então, a um vetor que liga o primeiro, né, a origem do primeiro vetor, à extremidade do último vetor. Esse aqui é um problema extremamente simples. Seria isso aqui. Observa, deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Esse seria o primeiro vetor, aqui está a sua origem. E o vetor resultante, ele fecha lá com a extremidade do último. Então, lembrando um pouquinho da aula passada, a gente pode ir recordando de alguns conceitos. Olha só, quando eu pego, então, a ideia a respeito de um vetor, para quem não estava, olha só, está aqui representado o vetor. Ele tem aqui a origem e aqui a extremidade. Então, extremidade do vetor, origem do vetor. Então, observe aqui, nós colocamos o primeiro vetor. Veja que nós estamos aqui utilizando a chamada regra do polígono. O que é a regra do polígono? É ligar sempre a extremidade de um vetor com a origem do outro vetor, como você vê aqui. Tá? E quando nós, então, colocamos o primeiro vetor, ligamos ao segundo vetor, ligamos o segundo ao terceiro vetor, colocamos os 3 vetores, a resultante, ela tem origem com a origem do primeiro e extremidade com a extremidade do último. Observe que aqui, pela lógica, nós temos exatamente fechado, então, um quadrado, e essa medida só pode ser 200 metros. Esse vetor resultante em verde, ele tem 200 metros e ele aponta para o oeste, certo? De forma que a resposta correta seria a letra B. Vou falar nessa questão a respeito de soma de vetores.
Para ser mais preciso, eu pretendo aqui escrever, né, o que seria essa soma de vetores, discutir essa soma de vetores. Observe que aqui nós temos o que a gente chama de polígono fechado. Um polígono fechado formado por vetores, certo? Um polígono fechado formado por vetores. A ideia aqui que nós vamos aplicar é o seguinte. Veja, eu vou exemplificar, tá? Se eu tenho um vetor A, se eu tenho um vetor A, e a extremidade de A está ligada à origem de um vetor B. Certo? Observe que isso, para mim, corresponde ao que eu chamo de A mais B. A mais B. Agora, considere o seguinte, veja só. Eu tenho o mesmo vetor A e eu tenho o vetor B, só que o vetor B tem sentido contrário. Certo? Então, olha só. Vetor A, vetor B, o vetor B tem sentido contrário, e isso fez com que os dois vetores, no caso, estejam ligando extremidade com extremidade. Isso significa que o que eu tenho em função disso é A menos B. Bom, A porque o A continua na mesma direção que eu apresentei acima. Só que o B é que está invertido. Por isso, A menos B. Então, quer dizer, para eu escrever essa soma vetorial, eu preciso prestar atenção justamente se eu vou ter essa configuração de extremidade com origem ou essa configuração de extremidade com extremidade. Ou ainda eu posso ter, tá? Eu posso ter uma configuração de origem com origem, que também geraria uma subtração. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Observe. Eu vou escolher um vetor para eu começar. Vou começar aqui pelo vetor B. Quando eu inicio pelo vetor B, então eu vou considerar aqui, né, percorrendo o polígono. Observe que eu vou estar percorrendo o polígono no sentido horário. Então, está aqui, ó, percorrendo no sentido horário. Então, eu vou considerar que o meu vetor B ele é positivo. Então, eu tenho aqui, ó, B. E esse meu vetor B, observe que nós tivemos extremidade com extremidade em relação a C. Então, é menos C. Entenderam a ideia? Então, extremidade com extremidade, menos C. Agora, observe o vetor D. O vetor D, em relação a B, tá? Em relação a B, ele também, se tivesse ligado a D, ele seria o quê? Extremidade com extremidade. Então, ele é menos D. E agora o próximo é o vetor E. O vetor E, ele, se nós percorremos aqui, ó, no sentido horário, ele está igualmente a B. Então, ele é mais E. E nesse caso, o último vetor, que é o A, pode ver que ele faz extremidade com E. Se o E é positivo, o A é negativo, menos A. E como isso aqui é um polígono fechado, nós dizemos que isso aqui é igual a zero, certo? Então, está aqui, ó, a relação vetorial seria B menos C menos D mais E menos A igual a zero. Observe que eu vou colocar aqui o seguinte, olha só, vou trocar aqui a minha caneta e significa a mesma coisa, tá? Significa a mesma coisa. Então, veja bem, aqui, se por acaso eu tenho B, vou pegar o E, que também é positivo, mais E. Todos os outros são negativos, então isso eu digo que é igual.
Observe que C, que é negativo, se eu jogo para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Então, B mais E é igual a C. Mais D, que também passa para o lado direito, e vem positivo, mais A. Certo? Então, observe que, desse modo, nós, quando lançamos vetores de um lado para o outro da igualdade, eles trocam sinal, mas eu poderia escrever essa igualdade de muitas maneiras diferentes, tá? Aqui eu representei de duas maneiras, igualando a zero, e no caso, fazendo aqui, através, né, um lado igual ao outro, mas eu poderia escrever de muitas maneiras. E quando essas questões aparecem no vestibular, o importante é você escrever dessa forma, que às vezes não seria, digamos, a alternativa que está lá para assinalar, mas depois você tem que fazer o jogo dos vetores para a esquerda e para a direita para ver qual é a alternativa. Por exemplo, se eu tivesse aqui escrito ó, que B menos C é igual a A mais D menos E. Isso aqui, ó, isso aqui é correto, isso é correto, isso é correto. Então, observe que são 3 modos aqui e todos eles, no caso, estão corretos. Tranquilo, gente? Beleza? Então, olha só, né? Uma questão sobre vetores. Eu tenho uma outra questão ali parecida. Olha só, também soma de vetores, tá? Também soma de vetores. E o que nós vamos fazer? Olha, eu posso começar aqui, né? Posso começar aqui por qualquer vetor. Eu comecei aquele com vetor B. Por exemplo, aqui eu vou apresentar essa soma vetorial começando pelo vetor E. Então, escolhi aqui o vetor E, vou começar por esse vetor aqui, ó. No vetor E, então, eu vou escrever o seguinte, olha só. E. Aí eu circulo aqui. Observe que ele está em extremidade com extremidade com o vetor A. Então, é menos A. E seguindo a sequência, o que nós temos aqui? Ó? Se B faz extremidade com A, só que A é negativo em relação a E, o B também é negativo em relação a E. Tá? Porque se A é negativo, e aqui eu tenho extremidade com origem de A, é porque B também é negativo. Agora observa aqui o vetor C. C também faz extremidade com origem B, o que faz com que eu tenha também menos C. E observando aqui, pessoal, olha só a ligação de C com D, também extremidade na origem, o que faz com que eu tenha menos D. Tudo isso igual a zero. Mas observa que o negócio é o seguinte. Por exemplo, eu posso pegar aqui o nosso vetor E e lançar para o lado contrário. Então, eu ficaria com menos A, menos B, menos C, menos D, igual, ele é positivo no lado esquerdo, fica, opa, aqui eu coloquei chapéu, vamos colocar o vetorzinho, menos E. Então, essa aqui ó, é uma forma correta de escrever. Aqui uma outra maneira correta de escrever. E aí você pode ficar se perguntando, nossa, mas ficou tudo negativo, pode ficar positivo? Claro! Então, se eu coloco aqui, ó, A, que seria equivalente a multiplicar tudo por menos 1, certo? Então, eu teria A mais B mais C mais D igual a E. Então, mais uma maneira correta de escrever. E aí, como eu disse, nós teríamos diversas maneiras diferentes para descrever aqui aqui, na verdade, nós teríamos 2 polígonos, certo? Então, esse cruzamento aqui acaba gerando 2 polígonos. Mas, então, observe que uma implicação, tá? Uma implicação
de ter essa representação. Então, quando eu tenho, por exemplo, A com a setinha em cima, isso aqui, o que ele é? Um vetor. Se eu tenho essa representação A com a setinha em cima, o que é isso aqui? Isso aqui é o módulo de um vetor. E o que o módulo representa? O módulo é aquele valor numérico. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou encontrar, por exemplo, A igual a 10 newtons, se for um vetor força. Mas quando eu tenho essa representação, ele nunca pode ser um número. Sempre tem que ser um desenho, certo? Então, desse jeitinho aqui tem que ser um desenho. Aqui é módulo, tá ok? Dessa forma representada é módulo. Aí tem uma consideração que é o seguinte, veja. Muitas vezes você pode encontrar o desenho lá dos vetores e não encontrar a setinha em cima. Então, existem algumas representações de vetor em que nós temos aqui o vetor e aqui está representado em negrito. Então, o negrito também pode ser uma das representações possíveis para vetor, ou ainda esse módulo ele pode ser escrito sem estar em negrito, como por exemplo A igual a 10 newtons. Então, se estiver em negrito, seria também vetor, servindo para fazer o desenho, e não estando em negrito, também seria módulo, certo? Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma questão aí, mais um problema envolvendo vetores. Olha só o que esse problema coloca, gente. Para se posicionar frente ao adversário, um jogador efetua deslocamentos rápidos e sucessivos em linha reta, com módulos de 1,8 metros e 2,4 metros, deixando completamente para trás a defesa oponente. Para que o deslocamento resultante da bola seja de 3 metros, o ângulo entre estes deslocamentos deve ser de... Então, atenção, gente. Veja o que eu vou colocar aqui no caso para vocês, tá? Veja o que eu vou colocar aqui no caso para vocês. Imagine esses deslocamentos. 1,8 metros se eles acontecessem na mesma direção. Então, eu teria a primeira ideia aqui, ó. 1,8 metros. E daí o cara andou 1,8 metros, daí ele pegou e andou mais 2,4 metros. Nesse caso, a nossa resultante seria o quê? Um vetor que começava com o primeiro e terminaria com o último. Então, o vetor resultante seria isso aqui, ó. Só que 1,8 mais 2,4 me dá uma resultante de 4,2 metros, certo? 4,2 metros. O que é diferente dos 3 metros que se fala ali. Observe que também na mesma direção nós temos 1,8 metros, o que não teria lógica nenhuma. E em sentido oposto, né? Aqui, ó, voltando 2,4 metros. Mas se ele faz os deslocamentos, né, para se posicionar em relação ao gol, não poderia ser isso, por quê? Porque a nossa resultante começa com o primeiro e termina com o último, seria isso aqui. Valendo quanto? A diferença entre 2,4 e 1,8, valendo 0,6 metros. Então, na verdade, esses deslocamentos, eles acontecem assim, de forma que o jogador, ele percorre 1,8 metros, aí ele muda de direção, por exemplo, vem para cá 2,4 metros, e a resultante está aqui. E essa resultante, ela tem o quê? 3 metros. Agora, eu quero que você preste atenção no seguinte, veja, nós estamos trabalhando aqui, discutindo a parte teórica relativa a isso aí. Veja uma coisa. Você sabe que regra que eu estou utilizando aqui? Nessa construção?
regra do polígono, certo? Regra do polígono. Eu vou representar a mesma coisa através de uma outra regra, que é a regra do paralelogramo, onde eu vou juntar os dois vetores pela origem. Então, eu tenho aqui 1,8 metros e eu tenho aqui 2,4 metros. E aí, como que funciona essa regra do polígono? Eu traço uma paralela aqui ao vetor que representa 2,4 metros, passando pela origem do outro vetor. Então, estou tentando aqui fazer uma paralela e traço aqui uma paralela a esse vetor que tem módulo de 1,8, passando pela extremidade do outro. Então, está aqui, ó. No encontro dessas auxiliares, eu tenho aqui, então, a minha resultante. Do mesmo modo, eu sei que essa resultante ela tem que valer 3 metros. Beleza? Agora, presta atenção no seguinte. 3 metros. Quando eu tenho dois vetores assim colocados, nós temos uma regra aqui que corresponde à lei dos cossenos, só que com o sinal trocado. Essa lei dos cossenos, tá? Onde esse 3 metros corresponde ao módulo da resultante, tá? Que aqui eu vou utilizar da seguinte maneira, apenas como R, tá? Não vou escrever dessa maneira formal aqui. Então, para fazer esse cálculo e para determinar essa resultante, nós teríamos o seguinte, veja, esse vetor aqui, eu vou dizer que ele, esse 1,8 metros, ele é o módulo de um vetor A. Esse 2,4 metros seria o quê? O módulo de um vetor B. Mas que eu vou chamar apenas de A e B e de R. A equação diz o seguinte, que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A, que multiplica B, vezes o cosseno, no caso do ângulo entre os vetores. E no caso, seria esse ângulo aqui, θ, certo? Então, esse ângulo, nós não conhecemos esse ângulo. Bom, agora veja o seguinte, R, que é o que eu estou procurando ao quadrado, é igual a elevado ao quadrado. O meu vetor A é 1,8 elevado ao quadrado. No caso, mais B, 2,4 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é 1,8, vezes o B, que é 2,4, vezes o cosseno do ângulo θ, que nós não conhecemos. Tá? Só que o R, lembrando aqui, vamos tirar, porque ele vale o quê? Ele vale 3. 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Só que 3 ao quadrado é 9. E 1,8 ao quadrado é 1,8, que multiplica 1,8, isso dá 3,24. E 2,4 ao quadrado é 2,4, que multiplica 2,4, isso é 5,76. Mais 2 que multiplica 1,8, que multiplica 2,4, então 2 multiplica 1,8 e multiplica 2,4. Eu usei uma calculadora aqui, tá? Não fica bravo comigo, usei uma calculadora. Isso aqui dá 8,64, as continhas eram quebradas, né? Vezes o cosseno de θ. Atenção, pessoal, veja só. Vamos fazer essa soma aqui. E fazendo essa soma, eu vejo que eu tenho 9 igual a 9 mais 8,64 cosseno de θ. Quando eu passo esse 9 para o outro lado da igualdade, eu fico com 9, esse 9 vem para cá, vem para a esquerda, 9 menos 9, 0, 8,64 cosseno de θ. Isso significa, gente, olha só, que o nosso, deixa eu trocar de cor, ó, que o nosso cosseno de θ é igual
a zero. Mas, para que ângulo, no caso, o cosseno vale zero? O cosseno vale zero caso o ângulo θ seja de 90 graus. Então, significa que o ângulo entre os dois vetores é um ângulo de 90 graus. E, nesse caso, observe que as alternativas, a correta aqui seria a alternativa D, um ângulo de 90 graus. Tá ok? Agora, deixa eu fazer uma explicação aqui que é o seguinte. Eu sei que tem gente, né, porque sempre me perguntam isso, que tem curiosidade por que aqui a gente utiliza essa lei dos cossenos com sinal trocado. Então, veja bem, deixa eu reexplicar uma coisa aqui. Nós temos aqui um vetor, tá? Até porque se você está estudando matemática, pode ter surgido essa curiosidade, não é mesmo? Por que aqui a gente usa o sinal de mais, sendo que você deve conhecer a lei dos cossenos com o sinal de menos? Então, eu vou explicar para você. Olha só. Aqui, observe que a gente tem um vetor A e a gente ligou pela origem com um vetor B. Aí a gente traçou uma paralela B passando pela extremidade de A, uma paralela A passando pela extremidade de B. Aqui está o vetor resultante, tá? E no caso, o ângulo ele está aqui, gente. O ângulo θ. E eu utilizei que essa resultante aqui, ó, essa resultante encontrada, ela ficaria assim. No caso, resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno do ângulo θ. Mas agora veja uma coisa, tá? A lei dos cossenos não está considerando o ângulo nessa posição, tá? Não está considerando o ângulo nessa posição. A lei dos cossenos, ela considera o ângulo aqui, ó. O ângulo estaria aqui. Então, esse é o ângulo θ. E aí ocorre o seguinte, tá? Pelo fato do ângulo estar nessa posição, então, o que nós vamos ter? Nós teremos o seguinte, que r ao quadrado, certo? Seria, nesse caso, desculpe, né? Pô, a nossa resultante, então, ela está aqui. E é a mesma resultante, certo? A nossa resultante, então, seria r ao quadrado, que é igual, no caso, a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b. Opa! Isso aqui é hábito, né? Eu sempre uso ali desse modo, então fui no automático no mais. Mas aqui seria menos por causa da posição do ângulo. Cosseno de θ. Tá ok? Agora veja só. Provavelmente deve ter surgido uma dúvida que é o seguinte. Mas espera aí. Esse ângulo, ele é diferente desse. Mas quero te mostrar uma coisa. Então, deixa eu pegar uma outra tela aqui. Tá? Deixa eu pegar uma outra tela aqui. E deixa eu te mostrar direitinho isso aí. Então, olha só, gente. Vou pegar aqui e vou fazer esse desenho. Então, eu tenho aqui esse lado que é A, esse lado que é B. Aí, o que eu faço? Nesse caso aqui, ó, quando eu fechei aquela regra do paralelogramo, eu fiz paralelo a A na ponta de B. Então, eu tenho aqui A, tenho aqui B. E eu vou dizer que aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta, certo? Observe que o alfa eu utilizei, no caso, na hora da resultante, resultante ao quadrado igual a A quadrado mais B quadrado mais 2AB cosseno de θ. E quando eu peguei, cosseno de θ não, que agora o professor não está usando θ, está usando alfa. E agora aqui eu peguei
R ao quadrado, A quadrado, B quadrado, menos 2 vezes A, B, cosseno de beta. Mas, essa figura é um paralelogramo, é um quadrilátero. E a teoria diz que a soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero tem que ser igual a 720... Opa! Que 720? Apaga. A 360 graus. Tá? Então, tem que ser 360 graus. Se tem que ser 360 graus, isso aqui é um paralelogramo, significa que esse lado é igual a esse. E esse é igual a esse. O que obriga que esse ângulo daqui seja alfa. E esse ângulo aqui de baixo seja beta. Então, isso permite que eu escreva que 2 vezes alfa, porque eu tenho alfa com alfa, mais 2 vezes beta, seja igual a 360 graus. Nesse caso aqui, eu tenho 2 alfa mais beta, colocando em evidência, que é igual a 360, o que eu posso jogar o 2 dividindo, de forma que alfa mais beta é igual a 180 graus. Agora, presta atenção num detalhe. Lembrando da minha questão, tá? Lembrando da minha questão, por exemplo, se eu considero um ângulo de 60 graus, tá? Então, se eu considero aqui um ângulo de 60 graus. 60 graus. Pelo que a gente viu aqui, se alfa for 60 graus, alfa somado com beta tem que ser 180, significa que isso aqui tem que ser 120 graus. Beleza? Então, se um ângulo é 60 graus, o outro é 120. Observe que a soma dos dois, ó, somados, dá 180 graus. Só que o cosseno de 60, ele é igual a meio. E o cosseno de 120 é menos meio. Então, observe que se nesse caso aqui, ó, agora só pegando a parte do 2, ó, só pegando essa parte do 2, AB cosseno de alfa. Eu teria 2AB cosseno de alfa, que é meio. E isso daria 2 vezes meio, 1, daria somente AB. Agora, menos 2AB cosseno de beta. Isso aqui seria menos 2AB, que multiplica menos meio. Menos com menos é mais, 2 vezes meio é 1, AB. Perceberam, então, por que é a mesma coisa? Porque a gente, né, na regra do paralelogramo lá da física, considera o ângulo aqui. E, no caso, a matemática com a lei do cosseno considera o ângulo aqui. Quer dizer, são considerações de ângulos diferentes, porém esses ângulos são complementares. E é isso aí. Observe que eu coloquei aqui nessa aula, essa aqui é a última questão dessa live, eu coloquei aqui 5 questões, exatamente são 5 questões, mas procurei nessas 5 questões explorar tudo sobre vetores, tá? Claro que fica um detalhe ou outro, mas, digamos assim, a maior parte da teoria de vetores foram exploradas ao longo dessas 5 questões. Então, olha só, eu tenho aqui esses 3 vetores que atuam sobre um ponto material e eu preciso determinar qual é o valor do vetor resultante, certo? E aqui eu vou resolver, no caso, por decomposição vetorial. E também vou fazer uso aqui de vetores unitários. Então, olha só. Vamos lá. Aqui o que eu sei? Eu tenho, vou usar aqui a caneta azul, eu não tenho nenhum vetor em azul. Então, eu tenho aqui esse vetor de 40 newtons, que ele está somado a um de 50 newtons, a outra de 75 newtons, e eles atuam em direções diferentes, mas todos aplicados sobre um mesmo ponto material. Então, aqui eu pego esse vetor de 40 newtons e eu vou fazer a decomposição desse vetor. Olha lá, então eu tenho aqui, vou dizer que isso aqui seria o meu
vetor 1, certo? E o que eu teria? Então, eu teria aqui a componente desse vetor de 40 newtons. Então, isso para mim seria V1y. Agora, vou pegar a outra componente em relação ao eixo x. Isso aqui é V1x. Próximo vetor. Então, pegando aqui o vetor de 50. O vetor de 50, ele já é horizontal. E sendo horizontal, então, ele não precisa, né, ser decomposto. Vamos passar, então, para o vetor aqui de 75. Esse vetor de 75, ele tem uma componente aqui. Olha só, que está para a direita. Esse vetor aqui eu vou chamar de... Esse aqui é o meu vetor 3. Então, essa componente aqui, ela é a componente V3x. E a componente vertical é para baixo. V3y. Tá? Então, está aqui. Olha só qual que seria o nosso próximo passo, pessoal. Então, o nosso próximo passo, a partir de agora, vai ser o seguinte. Nós vamos calcular cada uma dessas componentes, tá ok? Então, olha só. A minha componente, começando pela componente V1x. A componente V1x corresponde ao vetor V1 multiplicado, V1x é adjacente ao ângulo de 60, então V1 cosseno de 60 graus, certo? Então, por estar aqui junto ao ângulo, é cosseno, então V1 cosseno de 60. V1 cosseno de 60, deixa eu colocar o valor aqui. Quanto que vale V1? V1 vale 40. E cosseno de 60 vale meio. Certo? E nesse caso aqui, como cosseno de 60 vale meio, 40 vezes meio, isso me dá 20 newtons. Agora, vamos pegar aqui o vetor 1y. Seria V1. Bom, V1y está distante do ângulo, nós consideramos distante do ângulo, então é V1 seno de 60. V1 sabemos que vale 40, o seno de 60 aqui, ele vale raiz de 3 sobre 2. Nesse caso aqui, ó, 40 simplifica com 2, vai ficar 20, isso vale 20, raiz de 3 newtons. Vamos calcular V3x. Então, eu tenho aqui, ó, V3x como sendo V3 e V3x. Observe o posicionamento do ângulo. O ângulo está coladinho no V3y. Você está juntinho. Esse cara aqui, ele é o cosseno. E o V3x é o seno. Então, é V3x, ou V3, né? V3x é V3, seno de 30 graus. No caso, V3 vale 75. E 75 vezes o seno de 30 é meio. E 75 multiplicado por meio dá 37,5 newtons. Agora, olha só a outra componente, V3y. V3y é V3, no caso, cosseno de 30, porque o V3 está aqui, ó, adjacente ao ângulo. Nesse caso aqui eu tenho o meu valor de V3 é 75, que multiplica cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Simplifico 75 com 2, a 37,5, e eu tenho 37,5 raiz de 3 newtons, certo? Agora eu queria que você prestasse atenção numa coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante. Aqui, ou melhor, antes disso, eu vou comentar depois, eu retomo essa situação e comento depois, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Observe que nós vamos então aplicar a seguinte ideia. Nós vamos aplicar a seguinte ideia. Nós vamos fazer o seguinte. Estando
essa partícula em equilíbrio, nós vamos partir então do princípio de que a força que está para a esquerda, isso aqui considerando a horizontal, tem que ser igual às forças que apontam para a direita. Nesse caso aqui, observe, vamos colocar aqui um slide em branco, observe que eu posso dizer então, que nesse caso, deixa eu redesenhar novamente aqui, tá? Senão vocês podem ficar um pouco confusos. Então, eu obtive aqui, vamos colocar V1Y vertical para cima, certo? E obtive V3Y vertical para baixo. Obtive aqui um V1X e um V3Y, ambos para a direita. E eu já tinha aqui um V2. Então agora, olha só, eu vou partir da ideia de que a somatória, tá, das forças em X tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu estou considerando que nós temos aqui uma situação de equilíbrio, tá? Uma situação de equilíbrio. Estamos aqui falando de estática, certo? Então, nessa somatória, eu considero aqui, ó, se tem que ser igual a zero, é porque esse lado, esse vetor que aponta para a esquerda é igual aos dois vetores aqui. Opa, esse aqui é x. Esses dois vetores aqui, que apontam para a direita, é igual àquilo lá. Então, V2 é igual a V1x mais V3x. Aí nós temos os seguintes valores. Olha só, o nosso V2 é 50, nosso V1x é 20 e V3x 37,5. Então, 50, opa, cadê a nossa canetinha? 50, nesse caso, tem que... Opa! 20 mais 37,5. 50 é igual 20 mais 37,5, 57,5. Opa! O que aconteceu aí? Deu diferente, né? E se deu diferente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que não temos, na verdade, uma situação de equilíbrio, certo? Então, olha só, muito importante aqui a consideração. Se desse igual, nós teríamos um equilíbrio na horizontal. Mas, como deu diferente, nós não temos essa situação de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, tá? Não sendo uma situação de equilíbrio, o que eu estou considerando? Que eu tenho, olha só, V1x com V3x. Então, aqui eu tenho 20 mais 37,5, 57,5. E para cá, eu tenho 50. Significa que na horizontal, olha só, 57,5 newtons. E, nesse caso, eu tenho aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, 50 newtons. Desse modo, observe que essa diferença me dá 7,5 newtons na horizontal. Tá? Na vertical, se for uma situação de equilíbrio, o que eu digo? Que V1y é igual a V3y. Então, eu faço o mesmo processo. Somatória das forças em y é igual a zero. Mas, aqui, né, o que nós vamos considerar? Que como existiu uma diferença aqui em x, pode ser que exista uma diferença em y. E caso essa diferença exista, a gente vai precisar subtrair uma da outra.
Então, aqui o que nós vamos considerar? Vamos pegar lá os valores que nós temos, tá? Então, o meu V1y é 20 raiz de 3 e aqui 37,5 raiz de 3, tá? Então, V1y, nesse caso, tá aqui, ó, meu V1y, ele para cima, 20 raiz de 3, e eu tenho aqui, ó, para baixo, 37,5 raiz de 3. Ou seja, eles são diferentes? Isso aqui é equilíbrio? Não, não é equilíbrio. Se fosse equilíbrio, seriam iguais. Observe que a resultante, origem do primeiro, extremidade do último, 37,5 subtrai de 20, nós temos então 17,5 raiz de 3 newtons. Isso significa que, em função dessa resultante aqui e dessa outra, nós temos exatamente isso acontecendo. 7,5 newtons e 17,5 raiz de 3 newtons. E eu tenho aqui minha resultante, ó. Gente, esses vetores aqui, como um é vertical e outro horizontal, o ângulo entre eles é 90 graus. Isso significa que a gente encontra essa resultante fazendo o teorema de Pitágoras aqui. Desse modo, eu sei que r ao quadrado tem que ser igual a 17,5 raiz de 3, tudo isso elevado ao quadrado, mais 7,5 ao quadrado. Não fiquem bravos comigo, mas eu vou na calculadora aqui, tá? Então o negócio é o seguinte, 17,5 ao quadrado multiplicado por 3. E eu tenho 918, então 918,75 mais 7,5 ao quadrado, 56,25, 56,25. R, então, é a raiz dessa soma, galera. Então, raiz da soma 918,75 mais 56,25, fecha os parênteses, isso é igual a 31,22 newtons, no caso de resultante. Só um pouquinho, deixa eu colocar o que vale dentro da raiz, né? 918,75 mais 56,25. Nós temos aqui 975 dentro da raiz. Uma vez que a gente resolve essa raiz quadrada, 31,22. Então tá aí, essa é a resultante do nosso problema, certo? Essa aqui é a resultante do nosso problema. Só queria te mostrar, então, uma coisa aqui. Olha só. Deixa eu pegar uma nova página aqui. Então, veja o seguinte. Quando eu tinha ali os vetores, que eram para cá, 50 newtons. Para cá, 20 newtons. E 37,5 raiz de 3 newtons. Para cá, 20 raiz de 3 newtons. E para baixo, 37,5 raiz de 3 newtons. Ah, aqui eu estou puxando pela memória. Esse, na verdade, não tem raiz, né? Então, foi isso que a gente tinha ali. Então, o negócio é o seguinte. Eu expliquei na nossa última aula que quando a gente usa vetores unitários, então nós temos lá o eixo cartesiano, o eixo y e o eixo x. O vetor unitário ele é um vetor de módulo uma unidade, em que esse vetor de módulo uma unidade, então ele é representado no eixo y por j, e eu digo que aqui é j chapéu. E, como ele aponta no que a gente aqui pode convencionar como sentido positivo,
Então, isso aqui para mim seria mais J. E eu tenho um vetorzinho de uma unidade, que seria, então, em sentido oposto, menos J. O mesmo ocorre no eixo X. Só que em X, nós temos esse vetor de uma unidade, de módulo, e ele seria para o lado direito mais I, para o lado esquerdo menos I. Olha no que isso implica. Nesse caso aqui, observe que vertical é J. Então, esse aqui para mim é J, isso aqui é J. Esse com uma ponta para o sentido positivo seria mais, isso aqui seria menos. Observe que o 20 aqui seria, apontando para o lado positivo, no caso, é mais I, e o 37,5 também I. E o 50, por apontar no sentido negativo, ele seria, no caso, menos I, certo? Observe que aqui eu poderia, então, escrever o seguinte, que Rx, a resultante em X, ficaria o quê? Essa resultante em X, ela trabalha justamente com esses Is. Então, seria menos 50I mais 20I mais 37,5I, de forma que Rx valeria, no caso, 7,5I newtons. Observe que o meu Ry seria, então, 20 raiz de 3, no caso, é J, menos 37,5 raiz de 3, J, de forma que o Ry seria igual a menos 17. Deixa bonitinho, né? 17,5 raiz de 3J. Então, se isso aqui, newtons. Observe que esses dois valores seriam perpendiculares entre si, como eu já mostrei, gerando aquele resultado que nós encontramos, tá?